Boa noite, meu nome é Brenda. Hoje eu e meu grupo nós vamos apresentar o nosso trabalho e o tema dele é doenças que acometem as articulações. É um trabalho referente a disciplinas de radiologia patológica. As integrantes do grupo são Beatriz dos Santos da Silva, Brenda Soares dos Santos, Ingrid Moraes Marçal, Tamara Duarte Teixeira de Souza, e como orientadora nós temos a professora doutora Rosária Aires. Bom, como nós falamos, o tema do nosso trabalho é referente ao sistema articular. Então, eu vou começar dando uma introdução às articulações. As articulações, elas têm a função de manter os ossos unidos e permitir o movimento. Ela pode ser definida como a união de dois ou mais ossos, e são classificadas de diferentes formas, em 3 tipos. São fibrosas, cartilaginosas, sinoviais. Bom, as articulações, como o tema do nosso trabalho fala que são doenças que acometem as articulações, nelas acontecem, então, as patologias, que é como um desequilíbrio, né, que afeta as funções normais, que pode causar doenças nas articulações. E uma dessas doenças, nós vamos citar aqui pelo menos 3, é a artrose acromioclavicular. A artrose é um termo genérico que é usado para relatar o desgaste de uma articulação. Então, a articulação acromioclavicular está localizada entre a região distal da clavícula e um processo ósseo da escápula que é chamado diacrômio. É uma articulação que é considerada como incongruente, isso porque as superfícies articulares, a superfície de cartilagem dos ossos que compõem essa articulação, elas não têm um encaixe perfeito. Nessas estruturas, a gente tem ligamentos, né, os tecidos de ligamentos dessa articulação, que conecta um osso ao outro. Então, esses ligamentos que tem aí nessa articulação, que é o acromioclavicular, eles estão localizados ao redor da articulação por completo. Essa conjunção de ligamentos, a gente dá o nome de cápsula articular. A cápsula articular é uma estrutura que, além de dar suporte mecânico, ela contém também o líquido sinovial, que serve para lubrificar a articulação. Então, nessa primeira gravura aqui, a gente está vendo, né, os ossos que compõem essa articulação, clavícula e acrômio. Na segunda gravura, a gente vê que tem aí a articulação com seus ligamentos, né, e a cápsula. Já na terceira gravura, é a artrose acromioclavicular, que é a patologia que acomete essa articulação. Bom, as causas dessa doença, elas vêm de um processo inflamatório prolongado, devido à sobrecarga da articulação que causa desgaste precoce da mesma. Como a gente vê nessa figura aí do lado, essa primeira figura, ela mostra uma pessoa realizando atividade física, levantando um peso. Nesse caso, ele está na academia, né? Será que é errado realizar esse tipo de atividade? Não é. O problema é o excesso de peso sobre essa estrutura, um peso além do que a estrutura suporta. Este problema também da artrose acromioclavicular acomete atletas que utilizam o braço em movimentos complexos, como a natação, voleibol, tênis. Essas pessoas elas acabam desenvolvendo sintomas que são comuns também em trabalhadores braçais. Então, toda atividade física que a pessoa ela exerce um peso superior que aquela articulação suporta, pode causar a artrose, né? Nesse caso, na articulação acromioclavicular. Boa noite. Eu vou falar um pouco dos sintomas da doença da artrose acromioclavicular. Dor no ombro, a dor vai ser irradiada pelos músculos da apófise deltoide. E tem a psonação, que embora seja muito comum, a artrose da articulação acromioclavicular, raramente ela pode causar sintomas. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico da doença da artrose.
ela pode ser feita através, né, da avaliação clínica e os exames físicos. Então, o médico vai avaliar como o paciente está, né, no momento que ele vai procurar o médico. Então, o médico faz alguns tipos de exame físico na hora da consulta, né, para ver se a pessoa está conseguindo movimentar os braços, levantar, descer os braços, fazer os movimentos de rotação. Dependendo do caso clínico, como o paciente está, ele pede uma radiografia. E dependendo do que dê na radiografia, ele pede uma ressonância magnética para ver profundo se tem alguma doença além da artrose associada, para saber se, para ele fazer um diagnóstico correto. Aí a gente pode ver nessa imagem, né, um exemplo de uma radiografia de um ombro normal na imagem à esquerda. A articulação, né, tá normal, não tem nenhum acometimento. E na imagem da direita, a gente tem aí mostrando nessa seta o desgaste da articulação, que é o atrito entre o acrômio e a clavícula. Esse desgaste faz com que gere bastante dor, né, na pessoa, porque com o atrito, ele faz com que os tendões e os músculos, eles inflamam naquela região e além daquela região. Então, a musculatura tenta contrair para a pessoa não sentir a dor, é onde fica, tudo nessa região fica toda inflamada. Então, aí aparece nessa setinha bem o desgaste, bem em cima da articulação. Nessa outra imagem, igual eu citei anteriormente, né, quando ele pede a ressonância para fazer uma avaliação mais profunda, porque o raio-x vê mais a parte óssea, e a ressonância vai ver parte mole, vai ver os líquidos que estão em volta, se vai ter derrame, se não vai. Então, vai fazer outros tipos de avaliações mais profundamente. Então, à esquerda tem uma imagem de uma ressonância do ombro normal, sem acometimento nenhum, sem doença nenhuma, e do lado direito a gente já tem uma articulação acometida. Essa região que está mostrando a seta é uma região que está esbranquiçada, que na hora que faz o exame da ressonância, através da intensidade dos sinais, quando tem alguma patologia, algum tipo de doença, ela é absorvida e a imagem fica esbranquiçada. Boa noite, Beatriz, quem está falando. Eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da artrose acromioclavicular, né? Ele pode ser feito de forma conservadora ou cirúrgica, através do uso de anti-inflamatórios, analgésicos, e o tratamento também pode ser feito através de fisioterapia, né? É recomendado evitar movimentos repetitivos de elevação dos ombros, especialmente aqueles com carga muito pesada, né? Esses tratamentos, se eles forem ineficazes, pode ser realizada uma infiltração com o uso de corticoide na articulação acometida. Quando as medidas iniciais não surtem nenhum efeito, né, está indicado o tratamento cirúrgico, e o método mais moderno é o realizado de uma artroscopia do ombro, para recessão da articulação clavicular. Outra articulação que acomete doenças, né? Outra doença que acomete as articulações é a luxação do cotovelo. A luxação, em termos técnicos, ela é definida como a perda do contato articular. Então, é uma separação dos ossos que costumam estar em íntimo contato por meio de uma área lisa e deslizante que a gente conhece como cartilagem. A articulação do cotovelo, ela tem um formato que dificulta a luxação. Então, ela é considerada como uma articulação estável. Por esse motivo, essa articulação é muito menos comum de sofrer luxação do que a articulação do ombro. Na primeira gravura aqui, nós vemos que a articulação do cotovelo ela é formada pela junção de 3 ossos, né? Sendo eles rádio, húmero e una. E eles se articulam de 3 modos, com a articulação húmero-radial, húmero-unar e rádio-unar proximal. Na segunda gravura, a gente vê a articulação em si, né, junto com seus ligamentos, cápsulas articulares. E na gravura 3, temos a patologia, que é o cotovelo luxado
com a perda do contato de suas superfícies articulares. Bom, vou falar um pouquinho das causas da luxação do cotovelo. Traumas maiores de intensidade pode gerar luxação do cotovelo. O tipo de trauma mais comum é aquele que o indivíduo sofre a queda com o cotovelo esticado e apoiado no chão. Aí, nessa gravura, a gente vê que essa pessoa que sofreu essa luxação, né, a perda do contato articular, como mostra na gravura em branco, apontando a seta, foi por uma queda, né? Teve um trauma onde a pessoa manteve o braço esticado e aí a região de antebraço e braço, ela sofreu um impacto no chão e aí ocorreu a luxação. Vamos falar um pouquinho dos sintomas. Que a dor é localizada muito intensa, é uma deformidade geralmente visível e é limitação dos movimentos. Então, a pessoa não vai conseguir movimentar o cotovelo direito. Bom, o diagnóstico, ele é feito da mesma forma, o paciente tem que fazer uma avaliação clínica, né, através da consulta, ele procura o ortopedista, e lá o ortopedista faz o exame físico para saber se o paciente consegue fazer a rotação adequada, se ele consegue fazer os movimentos adequados do braço, e se ele não conseguir movimentar, através dessa avaliação, que ele vai pedir o exame. O primeiro tipo de exame que se pede é o raio-x. Através do raio-x, ele vai ver se teve somente uma luxação ou se teve uma luxação associada com fraturas. E através do raio-x, com o resultado do raio-x, que ele vai ver se tem a necessidade de pedir um exame complementar, que é a tomografia computadorizada. Aqui a gente pode ver, a primeira radiografia à esquerda é um cotovelo normal. A pessoa não tem acometimento nenhum, não tem, tá tudo normal no cotovelo dela. Na segunda imagem, que é a imagem do meio, a gente tem uma luxação isolada. E o que é isso? É quando o epicôndilo lateral e o capítulo se deslocam totalmente para fora da articulação. Nesse caso, o paciente não teve fratura e o que pode ser feito é apenas uma imobilização desse membro. Na terceira imagem, mais à direita, é uma luxação com fraturas. Então, a gente pode ver, né, o epicôndilo lateral todo fora da articulação, junto com o capítulo, porém, ele vem junto com uma fratura associada. E nesse caso aí, tem a fratura da cabeça do rádio e tem os fragmentos de fratura bem dentro da articulação do cotovelo. Nesse caso aqui, dependendo do tipo de fratura, tem que ser feita uma cirurgia. Eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da luxação do cotovelo agora, né? Apenas redução em casos isolados, imobilização, redução mais cirurgia em casos de luxação associada a fraturas, e nos casos em que há luxação, mais fratura da cabeça do rádio e fratura do coronoide, o tratamento é mais complexo e a lesão recebe o nome de tríade terrível do cotovelo. Bom, a osteoartrite do punho é outra doença, né, outra doença articular. A articulação do punho ela é formada pelas articulações radionar distal e radiocárpica. A articulação radionar distal ela é uma juntura do trocóide formada entre a cabeça da una e a incisura ulnar da extremidade inferior do rádio. Ela é unida pela cápsula articular e pelo disco articular. Então, nessa primeira e na segunda gravura, nós estamos vendo isso. Os ossos, né, que compõem essa articulação, bem como na segunda gravura, as articulações, seus ligamentos, cápsulas articulares. Na terceira gravura, a gente vê a patologia, a osteoartrite do punho. A osteoartrite ela pode se desenvolver devido ao desgaste dessa região, particularmente em pessoas que já têm um histórico de artrite na família. Na osteoartrite, a cartilagem articular lisa e escorregadia que cobre essa extremidade dos ossos, ela acaba desaparecendo de forma gradual.
E aí, como essa superfície ela tem pouco ou nenhuma irrigação sanguínea, suprimento sanguíneo, ela tem pouca capacidade de curar ou de regenerar. Então, isso aí, quando ela fica desgastada, é muito difícil, quase impossível, dela ser recuperada. Então, à medida que essa cartilagem ela desaparece, e fica desgastada, áspera, o espaço, né, que protege o osso, ele vai diminuindo, o espaço articular ele vai diminuindo. E por isso pode resultar em fricção óssea e levar dor e rigidez na articulação. Causas da osteoartrite do punho, né? As causas do desgaste do punho podem ser uma sobrecarga na articulação, ou posicionamento inadequado da articulação, ou uma lesão prévia, né? Causada, por exemplo, por trauma. Os sintomas são rigidez articular, principalmente pela manhã, inchaço articular, dor durante o movimento e em repouso, perda da força, hipertermia, calor excessivo, dor ou pressão no local. Bom, o diagnóstico, ele é feito também através de exame físico, né? Avaliação clínica. O paciente, ele, a partir do momento que ele começa a ter presença de inchaço nas mãos, deformação, perde a força dos movimentos, a intensidade fica muito grande da dor, ele procura um ortopedista e através do exame físico, né, a avaliação, ele pede radiografias. Dependendo do tipo que está, a forma que está, ele já pede uma tomografia computadorizada. Também pode ser pedido uma cintilografia óssea, dependendo do caso do paciente. Também ressonância magnética, artroscopia, testes neurológicos. Nesse caso, quando o ortopedista pede outros tipos de exame, é porque tem também outras patologias junto com a osteoartrite do punho. Nessa radiografia, a gente pode ver uma radiografia da mão e do punho normalmente, sem nada, né? A gente pode olhar pelos ossos, né, do carpo, todos os ossinhos, nada cometido. E na imagem do lado, que é na imagem da direita, a gente já pode ver cistos, já pode ver erosões, redução do espaço articular. Então, é a partir desse tipo de radiografia que o médico vai avaliar e ver qual o exame complementar que ele vai pedir. No caso de uma redução do espaço articular, ele pode pedir uma ressonância magnética para avaliar se tem um derrame na articulação. Então, é a partir do diagnóstico da radiografia que ele vai avaliar os outros tipos de imagem que pode ser pedido. É importante também falar que no diagnóstico também, a partir do diagnóstico, ele também, além dos exames de imagem, ele pode pedir também fisioterapia, que é no caso de todas as 3 doenças. Bom, vou falar um pouquinho do tratamento da osteoartrite de punho. O tratamento depende muito das causas das queixas relacionadas ao punho, que em muitos casos é suficiente o resfriamento da mão por um tempo mantê-la imobilizada, evitando todo ou qualquer tipo de movimento. Porém, em alguns casos, a cirurgia da mão é afetada, é necessário fazer cirurgia. Usar óleos, suporte também pode ajudar a aliviar a dor e estimular a cicatrização. Bom, essas são as nossas referências que nós utilizamos. E antes de finalizar, nós queremos mostrar os jogos que nós criamos através de algumas ferramentas bem simples. É só clicar no link que ele já direciona direto para a atividade. Nós vamos mostrar aqui as atividades que nós criamos. Um foi uma cruzadinha. Deixa eu tentar ver. Essa cruzadinha é sobre a luxação do cotovelo. Então, foi utilizada a ferramenta Crossword Labs. Aqui tem as dicas embaixo. E, através dessas dicas, a gente vai tentar acertar qual que é a palavra correta que complementa cada quadrinho. Então, classificação, um exemplo, né? Classificação da articulação do cotovelo. Então, a articulação do cotovelo ela é classificada como articulação sinovial.
Se a gente acertar, vai ficar verde. Se estiver errada, fica em vermelho. Estrutura lisa e deslizante presente nas articulações. Cartilagem. Então, a alteração da função normal de estruturas. Conhecemos como patologia. Osso medial que compõe o antebraço. Una. Então, é assim que funciona o jogo. Muito simples, qualquer pessoa pode criar. A outra atividade que nós criamos foi um quebra-cabeças. E aí a gente criou o quebra-cabeça com um desenho, ou com uma radiografia de diagnóstico de osteoartrite do punho. É muito simples também de fazer. Aqui embaixo a gente tem um fantasminha que mostra como que deve ficar, como é a imagem. Você só pega e preenche. Qualquer pessoa também pode fazer. É muito simples e é bem didático. O outro é a mesma coisa, também foi um quebra-cabeças, mas sobre a outra articulação que nós apresentamos. Então, essas atividades, elas vão ficar disponíveis para realização. Nós vamos disponibilizar o link. Se quiserem fazer essas atividades, vão poder fazer e também podem criar as suas próprias. Esse foi o trabalho da gente, esperamos que tenham gostado. E qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer em tirar as dúvidas. Obrigada.